Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas de Mesquita. Eu estou aqui hoje para gravar esse vídeo, né, que já faz algum tempo que eu venho pensando em gravar, relatando a minha conversão ao catolicismo, né, como o Senhor trabalhou para me trazer para a Santa Igreja Católica. Gostaria de compartilhar um pouco dessa história com vocês, pelo menos uma parte, né, que é uma história um pouco longa. E primeiro dizer, claro, que não é um ataque à igreja protestante, às igrejas evangélicas, de maneira alguma, muito pelo contrário. Tenho muita gratidão, tenho uma grande admiração por muitas pessoas, né, que são evangélicas, são protestantes, mas é contar aquilo que Deus fez na minha vida, né. Acho que isso eu tenho a obrigação de fazer da forma mais clara e mais honesta possível, né. Eu nasci numa família protestante. Então, meus pais são protestantes, a família do meu pai tem uma longa linhagem, vamos dizer assim, de pastores e pessoas sempre ligadas à igreja evangélica já há algum tempo, algumas gerações. E a família da minha mãe católica, mas que se converteu também à igreja, ao protestantismo, né, à igreja pentecostal, quando se casou com meu pai. E eu nasci nessa família, então nasci muito distante do catolicismo, sempre com aquela ideia de que a igreja católica é idólatra, né? Tudo aquilo que a gente... Hoje eu sofro, né? De ataques, vamos dizer assim, eu falava. Então hoje eu falo que por um lado eu tenho um desejo muito grande de transmitir tudo aquilo que eu vivi, que eu aprendi, mas também eu compreendo os ataques, esses ataques que a gente está acostumado já como católico, né? Que adora imagem, que adora o Papa, que acredita nisso, que acredita naquilo, quando na verdade a maioria critica algo que não conhece, né? Critica coisas que sequer a gente, né? Nenhum católico adora uma imagem, nem adora Maria, né? De maneira alguma. Mas enfim, cresci num lar protestante. Então, para mim, a própria ideia de ser católico sempre foi um absurdo, assim, né? Totalmente absurdo. E meus pais, depois de uns anos desviados da igreja, assim, menos fervorosos na igreja, vamos dizer assim, voltaram, tiveram uma crise séria no casamento e tal, e voltaram para a igreja evangélica quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos. Então, basicamente, o que eu me lembro, assim, da minha infância praticamente já na igreja evangélica. E mesmo antes, né, mesmo quando estavam desviados, com aquela linha, né, de pensamento protestante. E crescendo ali na igreja, né, minha mãe, meus pais, né, de uma forma geral, sempre muito firmes ali, me incentivando a estar sempre na igreja. Eles participavam de tudo e eu ia, né, participava junto com eles, sempre me incentivando muito a buscar a oração e a ler a Bíblia e tal. E eu sempre fui uma pessoa que gostou desde criança, gostava de ler, gostava de entender as coisas, de estudar, né? Então participava muito ativamente na igreja. E eu me lembro assim de sempre querer aprender mais, de ler muito a Bíblia, né? De tentar sempre entender os porquês também da doutrina que a gente seguia ali, a doutrina pentecostal. E nessa busca, né, por esse conhecimento, nessa busca de entender os porquês, eu acabei me deparando com uma certa crise, vamos dizer assim, da minha fé. Porque muita coisa que eu lia me parecia que na igreja evangélica se praticava diferente daquilo que eu lia, né? Então, só para um exemplo, né, bem besta assim, eu lembro de perguntar para as pessoas por que na igreja a gente não bebia bebida alcoólica, eu ainda praticamente criança, né? Por que não podia beber cerveja, vinho, enfim, que eu via pessoas que bebiam, e por que a gente não podia beber? Né? A gente, assim, a igreja não permitia, né? Eu, lógico, criança, nem na época não me interessava ainda por isso. E eu lembro que a resposta era que Jesus, o vinho, eu falava, por exemplo, Jesus transformou água em vinho, não é isso? O vinho não é bebida alcoólica.
E eu me lembro que normalmente falavam, não, mas esse vinho que Jesus transformou não tinha álcool. E eu lendo a Bíblia, e aí você lê outras passagens, né, os apóstolos, São Paulo fala muito sobre isso, de olha, né, não sejam muito apegados ao vinho e tal. Fala, mas se o vinho não tem álcool, por que você não pode ser muito apegado, né? E coisinhas assim, então coisas que eu comecei a perceber, eu falei, mas por que a gente faz assim, né, já que a Bíblia é a nossa única regra de fé, por que algumas coisas parece que são diferentes do que está na Bíblia, né? Então eu acabei tendo uma crise, né? Fui tendo crises assim naquilo que eu acreditava, na minha fé e tal. Também por ver, né? Muita coisa ali, pessoas que a gente via algumas coisas erradas, e isso foi me abalando, abalando a minha fé enquanto protestante pentecostal ali na igreja evangélica. E chegando na adolescência, ali com meus 15, 16 anos, aí essa dúvida foi se aprofundando ainda mais, e essa desilusão, vamos dizer assim, foi crescendo. E aí você junta a isso, né, o fato de ser adolescente e amigos chamando para sair e tal, e a gente evangélico não podia sair nem que fosse só para sair, já era meio complicado e tal, já era meio bem restrito. E eu já com aquela crise, né, de fé, acabei me desviando de vez, saindo de vez da igreja, né? E isso com meus 16 anos mais ou menos. E aí passei a viver o mundo mesmo, passei a sair, a curtir, beber, e festa, e enfim, relacionamentos e etc. E eu me lembro com 19 anos, eu fui aprovado no concurso público, e aí eu tinha que me mudar de cidade, ia para uma cidade de 400 quilômetros da minha cidade, uma cidade muito maior do que a minha, né, aqui no interior de São Paulo. Eu fui para uma cidade muito maior, teria que morar lá sozinho, né, e então para mim foi um momento assim já estava fora, né, já não tinha mais freio nenhum, vamos dizer assim, e fui morar fora com um salário relativamente bom na época, e morando sozinho, então me afundei de vez, vamos dizer assim, nos prazeres aí do mundo, né? E passei praticamente uns 5, até mais, uns 7 anos mais ou menos distante. E quando voltei a buscar a fé, vamos dizer assim, a tentar estudar, a tentar entender, depois, né, de muitos anos aí de mundo, vamos dizer assim, eu voltei a buscar e a tentar reencontrar a minha fé, né? Devido também a sofrimentos, a dificuldades, né? Lógico que o mundo, a gente acha que é tudo curtição e tal, mas a gente sofre também, né? E como tinha aquela sementinha ali de Deus, vamos dizer assim, da palavra, da Bíblia, que eu sempre lia muito, eu passei a tentar novamente encontrar a minha fé. E aí passei a estudar, e eu falei, poxa, mas não é possível que não exista, né, uma igreja, um lugar onde exista, onde se viva a verdade, né? Eu tinha essa decepção com a igreja evangélica, mas acreditava ainda que havia uma igreja de Deus, vamos dizer assim. E estudando, eu falei, bom, eu vou tentar voltar às origens da minha fé. E aí conheci a doutrina de Lutero, né? Lógico, porque para mim, como protestante, a igreja evangélica, a igreja católica, perdão, era totalmente impensável, né? A igreja católica era coisa do diabo, então jamais iria procurar alguma coisa na igreja católica. Então fui buscar o cerne ali, né? O alicerce do protestantismo, que é Martinho Lutero. E comecei a estudar a doutrina luterana, e tive contato com a igreja luterana. E ali, assim, para mim foi vamos dizer que caiu uma boa parte, né? Uma boa parte das escamas, assim, dos meus olhos, porque ali a igreja luterana, né? Para quem não conhece, ela tem uma ligação muito forte, assim, em termos de tradição e de liturgia do culto, por exemplo, com a igreja católica, né? Então a igreja luterana é muito mais parecida com a igreja católica, né? De uma maneira externa, assim, até alguma coisa da doutrina mesmo,
do que com as igrejas pentecostais e tal, neopentecostais, então nem se fala. E ali na igreja luterana eu comecei a ter contato com a patrística, né, com os pais da igreja, os primeiros cristãos, a igreja primitiva, os escritos, né, dos primeiros teólogos, doutores da igreja e tal. E isso me abriu assim os olhos, né, para esse conhecimento, para tudo aquilo que a gente na igreja evangélica basicamente não tinha nada, né? A gente tinha aquela crença de que existia uma igreja primitiva que vivia o cristianismo de verdade, de fato, e depois que o imperador Constantino se converteu, essa igreja se deteriorou e se tornou a igreja católica, né? Basicamente é isso que se acredita até hoje, né? E aí quando você vai ler os primeiros ali doutores da igreja, Santo Agostinho, por exemplo, que eu me apaixonei assim pelos escritos de Santo Agostinho, Santo Inácio, São João Crisóstomo e tantos outros, né, doutores da igreja, você vê que na verdade não é bem assim, né? Não é bem assim. E você percebe que a igreja hoje, né, eu percebo que a igreja sempre foi católica, né? Em nenhum momento a igreja deixou de ser católica. Mas como luterano, óbvio, ainda não aceitava isso totalmente, mas comecei a ver que essa tradição era muito rica, né? Que a tradição da igreja era muito rica. E mais ainda, muito anticatólico, mais ainda, né, os luteranos não aceitam a intercessão dos santos, de Maria e tal, embora eles valorizem assim, né, o papel dos santos e de Maria, mas não existe intercessão. Você jamais vai ver um luterano rezar pedindo intercessão dos santos ou de Nossa Senhora. E eles têm uma crítica muito forte, né, à estrutura da Igreja Católica, ao Papa, enfim. Então, são acusações muito fortes contra a Igreja e tal. E a questão central, que é a doutrina da salvação somente pela fé, né? Foi isso que causou, de certa forma, a ruptura, né, de Lutero, porque ele defende que a Igreja, que a gente só se salva pela fé, sem nenhum esforço, né, da nossa parte. E aí, lógico, eu, né, vivendo uma vida assim de mundo, de festa e tal, aí busco, né, reencontrar minha fé, encontro a Igreja Luterana. Tenho muita gratidão, né, pelo pessoal lá, tenho um pastor que é muito amigo meu, que eu considero uma pessoa assim que Deus colocou na minha vida, de fato. Mas aquela ideia de que a salvação é pela fé, então você não precisa se esforçar, então você não tem que fazer nada, você tem que só crer que Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador e pronto, e viver a sua vida da forma que você bem entender, basicamente, né? Então, para mim, eu continuei fazendo a mesma coisa que eu fazia, vivendo a mesma vida que eu vivia, mas frequentando agora a igreja luterana. E isso logo gerou um grande problema, que foi eu me envolver em um relacionamento que não era uma pessoa da igreja, uma pessoa de fora, mas nessas andanças aí de festas e etc., me envolvi num relacionamento muito, muito tóxico, né? Tanto da minha parte, como uma pessoa que imatura e que vivia de festas e tal, quanto da outra parte. E foi um relacionamento que me fez sofrer muito, E eu me lembro, assim, de uma certa altura, aquilo foi tão traumático, assim, que uma certa altura, quando esse relacionamento acabou, de fato, eu me senti, eu estava perdido, né? Eu já estava meio afastado também da igreja luterana e meio sem saber o que fazer, né? Porque eu falei, tô indo na igreja, vou na igreja, mas ao mesmo tempo tô vivendo essa vida toda aí, não me parecia certo. De certa forma, eu percebia que alguma coisa não estava certa naquilo tudo, né? Quando eu terminei esse relacionamento, foi uma coisa foram uma série de milagres, eu digo assim, que em um ano, né, o ano de 2018, a minha vida mudou totalmente, assim. Então, mudei de cidade, eu consegui uma mudança, uma transferência para ficar longe daquela cidade e, né, daquele relacionamento que eu não conseguia, né, a gente trabalhava no mesmo lugar e tal, então eu querendo me afastar, consegui uma transferência, assim, milagrosa, né, coisa que normalmente levaria 2 anos para eu consegui em 20 dias ser transferido de cidade e vim mais para o interior, né, mais perto, não consegui vir para a cidade, mas vim mais perto da minha cidade.
E então foi uma série assim de mudanças, mudei de cidade e depois mudei de emprego também, né? Acabei sendo chamado em um outro concurso que eu tinha feito já há 6 anos antes e não tinha sido chamado ainda. E conheci uma pessoa, uma moça, também ainda nessa vida de relacionamentos casuais, etc. Mas conheci uma pessoa e me saltou os olhos, assim, que era uma pessoa muito boa, uma moça de família. E eu falei, poxa, né, já estava ali com meus 28 anos, eu falei, pô, talvez, acho que está na hora de sossegar, né, de ter um relacionamento sério e tentar fazer dar certo agora e tal. E começamos a namorar. Essa moça, ela era, na época, né, era uma católica não praticante, né? E eu, assim, como luterano, para mim não tinha já aquele preconceito tão grande com a Igreja Católica. Jamais me imaginaria católico, jamais aceitaria, né, ir para a Igreja Católica, mas já não era aquela aversão tão grande que eu tinha como tem os evangélicos normalmente, né? Então eu frequentava a missa com ela às vezes, né? E nisso eu já tinha conseguido voltar para a minha cidade mesmo. E ela é de uma cidade a uns 50 quilômetros de distância. Então eu ficava na casa dos meus pais trabalhando durante a semana. No final de semana eu ia, né, vê-la, a gente passava o final de semana juntos e tal. E ia, né, muitas vezes, algumas vezes na verdade, a gente acabava indo na missa juntos. Mas ali eu sempre, né, ia lá, via a homilia e tal, até achava bonito e tal, mas jamais participava, né? Ave Maria e do Santo e aquilo tudo, eu falava, não, isso aí eu não aceito, jamais vou aceitar e tal. Mas frequentava, assim, ocasionalmente a missa. E aconteceu um certo dia que eu, em vez de eu vir, hoje eu moro aqui, né, nessa cidade dela, mas em vez de eu vir para cá, para vê-la, eu ia trabalhar no final de semana também. Então ela que foi para casa dos meus pais, como acontecia ocasionalmente. E nesse dia eu lembro que ela me falou, eu vou um dia antes. Ela iria numa sexta, que era feriado, e ela falou, eu vou um dia antes, vou na quinta-feira, que eu quero ir numa missa aí. A gente já estava vivendo assim um momento já conturbado também nesse relacionamento, né? A gente namorando e tal, mas com muitas dúvidas e desentendimentos e eu sempre tive um problema assim de querer, ao mesmo tempo que eu queria ter um relacionamento, eu queria meio que também ficava com saudade de ser solteiro, sabe? Aquela coisa de quem realmente tá muito apegado ao mundo, né? E aí, em um momento difícil, ela falou, ó, eu vou um dia antes que eu quero participar de uma missa aí, né? Que era uma missa que na época falava missa de cura e libertação, né? Hoje a gente até sabe que esse termo não é correto, né? Mas era uma missa mais carismática, assim, ela queria participar, alguém tinha indicado para ela. E aí ela me falou assim, falou, olha, eu queria ir na missa e tal, só que eu não consigo chegar, ela não é lá da cidade, né? Eu não consigo chegar lá na paróquia. E você pode me levar? Eu falei, não, eu levo, né? Levo, vou com você, inclusive. Aí ela falou, não, mas eu não queria que você fosse, eu queria ir sozinha. Isso me deixou assim perdão, tivemos um probleminha técnico aqui. Mas quando ela me falou que ela queria ir sozinha, eu fiquei até meio bravo assim, falei, poxa, mas por que vai sozinha, né? Mas enfim, falei, tá bom, você quer ir? Pode ir, então eu levo você lá. E ela sabia, na verdade, que eu, como luterano, eu gostava da missa mais tradicional possível, né? Gostava... Por quê? Porque a missa tradicional ela era mais parecida com o culto luterano. Então, qualquer coisa assim de sobrenatural, né? Essas missas mais carismáticas, ou grupo de oração, qualquer coisa assim, me remetia à igreja evangélica. Então, eu achava que aquilo tudo era baboseira, que era só emoção, e as pessoas ficavam, né, só emocionadas, na verdade, falavam que era Deus, enfim. Então, ela sabendo disso, ela falou que queria ir sozinha. Eu falei, tá bom. E eu me lembro que a missa começava às 7h30, na quinta-feira, às 7h30 da noite. E era uma missa muito frequentada, assim, muita gente, sempre cheia. E eu fui levar ela,
e deixei ela lá, 7h30. E eu falei, bom, voltei para casa dos meus pais, falei, bom, a missa deve levar, né? Não sabia exatamente como é que era essa missa. Falei, mas a missa leva o quê? 1 hora, né? 1 hora e pouquinho. Então eu vou, quando deu umas 8h30 eu fui, ela havia combinado dela me avisar quando acabasse. Mas eu falei, eu tinha combinado de jantar, né? De sair para jantar depois da missa. Então eu falei, bom, eu já vou indo, umas 8h30, já fui lá para esperar acabar a missa. Eu me lembro de chegar lá umas 20 para as 9, 15 para as 9, e a missa começou às 7h30, eu falei, bom, deve estar acabando. E foi passando o tempo, foi 10 para as 9, 9 horas, 9, 10, 9h30. Eu sei que a missa acabou, era umas 10 horas, mais ou menos. E aquilo eu fiquei horrorizado, assim, né? Falei, nossa, como pode uma missa que demora tanto tempo? Não é possível, né? E eu lembro quando ela saiu, eu já estava no carro, assim, né? Meio bravo, nervoso de ter ficado tanto tempo esperando e tal. E ela, muito cheia do Espírito Santo, assim, né? Depois daquela missa, ela falou, foi uma missa linda. E eu bravo, eu falei, mas como que demora desse jeito e tal? E ela só me abraçou e falou, não, vamos jantar, vamos sair para jantar então. E eu acabei deixando para lá e nem perguntei mais nada, nem falamos mais sobre aquilo. Mas eu comecei a ficar curioso, né? E eu não sou de uma pessoa curiosa, né? Ela até brinca hoje que eu sou uma pessoa sem curiosidade, né? As coisas acontecem, às vezes ela me conta, eu só falo, tá bom. Então ela fala, mas você não vai perguntar o porquê? Você não vai perguntar o que aconteceu? Eu falei, não, né? Aconteceu, tá bom, não quero saber de detalhes e tal. Mas nisso aí eu fiquei com curiosidade. Que como seria aquela missa, né? O que tinha de diferente naquela missa? Por que ia tanta gente e tal? E depois passou o final de semana, na outra semana, né, na quinta-feira eu tava lá e falei, vou na missa para ver o que é, como é que é essa missa aí. E fui. Eu lembro de ter, né, falar missa e tal, aí tinha uma parte de louvor, assim, um pouco mais animado e tal, e nossa, aquilo eu tinha um asco, assim, uma aversão, né? Essa coisa de louvor e tal, porque tudo aquilo me lembrava lá da igreja, né, da igreja evangélica, e aquela coisa que eu achava que era tudo emoção e tal. Então tinha essa parte e eu falei, até aí nada de novo e tal, e foi a missa, né, o padre fazia assim, uma oração pedindo o Espírito Santo e tal, né, e tinha uma homilia muito bonita, um padre que hoje é, né, uma pessoa super especial na vida da gente, mas até então não conhecia. E no final, ele passava com o ostensório, né, com Jesus ali na hóstia. E eu me lembro assim, eu já tinha lido, né, como sempre gostava de ler e tal, eu sabia que os católicos, eles acreditavam que a hóstia era de fato Jesus, né, que Jesus estava ali presente de fato na hóstia. A gente luterano, né, até então, acreditava que Jesus estava presente no momento da consagração ali, mas de uma maneira espiritual, né? Então ele só se fazia presente ali no momento da consagração e depois não era mais, né? Não estava mais presente, era só ali. E os pentecostais, né? Esse pessoal reformado, né? De origem, a maioria de origem batista e tal, eles acreditam que Jesus não está lá de jeito nenhum, né? Que é só pão e vinho, que é só um símbolo e tal. E eu lembro de ver ali o padre passando e aquilo mexia assim comigo de uma forma, eu muito cético, né? Muito achava que aquilo tudo, essas manifestações assim mais espirituais eram coisa da cabeça das pessoas e tal. Eu me lembro de sentir assim uma coisa muito diferente, de olhar para aquilo e eu lembro que eu olhava para o ostensório e começava a chorar. E eu nem sabia por quê, né? Que é isso, né? O que tá acontecendo? E olhar para o ostensório e chorava e aquilo me marcou bastante, assim. Eu lembro que quando eu saí da missa, eu até mandei mensagem para minha namorada na época e eu falei, você não sabe de onde que eu tô vindo, né? Ela falou, de onde? Eu falei, eu fui lá na missa, aquela missa que você foi semana passada, eu fui lá e tal. E aí ela perguntou, e o que você achou? Eu falei, a única coisa que eu respondi foi, eu achei diferente. Porque por um lado eu não gostava daquilo, né, dessas coisas de
sobrenatural e de espírito. Eu era né, como luterano, eu era muito centrado ali na Bíblia, na palavra e tal, mas achava que essas coisas de dons e tal eram muito mais emoção do que qualquer outra coisa. Mas, por outro lado, aquela experiência com Jesus ali no ostensório, né, na hóstia consagrada, me marcou. Embora eu não acreditasse, mas eu percebi uma coisa diferente ali, né? E eu falei, vamos ver. Aí comecei a ir toda semana. Isso era 2020, foi na época da pandemia, né? E aí eu comecei a ir, depois parou, né? Depois voltou com aquela coisa toda de máscara e tal, de distanciamento, não sei o que, mas o padre ainda fazia, né? Aquela passagem com Jesus. E eu lembro que cada vez eu me sentia mais tocado ali, né? De olhar e sentir mesmo, como se Jesus me olhasse de volta, né? E eu me lembro de muitas ocasiões, assim, que eu saía de lá, de fato, estremecido, assim, vamos dizer. E aí eu comecei eu percebi assim, falei, não, realmente tem alguma coisa de Deus aqui, né? Tem alguma coisa diferente em relação a isso aí, né? A essa hóstia aí, alguma coisa que realmente que eu não conheço, que eu não entendo, mas é Deus de alguma forma, né? Tipo, a igreja tá errado, eles estão errados, né? Mas eu acho que pelo menos isso aí tem alguma coisa de Deus, sim, né? Era o meu pensamento. E aí eu comecei aí, ali nessa paróquia, o ostensório, Jesus ficava exposto ali, né, no ostensório durante todo o dia, né? E aí à noite tinha essa missa. Então tinha durante todo o dia adoração, né, ao Santíssimo ali, que eu nem sabia exatamente o que era. Mas eu falei, bom, já que é tão bom, né, esse momento ali na missa, e eu sinto tanto essa presença de Deus, essa coisa diferente, né, quando o padre passa ali com o ostensório, eu falei, então eu vou começar a ir lá durante o dia também, né? Para eu e ele ali, eu orar, fazer minha oração ali, alguma coisa, e ver o que acontece, né? Ver se ele me fala, se ele me mostra alguma coisa, enfim. E aí comecei a ir. Então ia todo dia na adoração ao Santíssimo, e né, toda essa quinta-feira na adoração ao Santíssimo, e à noite ia na missa, nessa missa que tinha essa bênção do Santíssimo e tal. E eu me lembro de muitas coisas assim que começaram a acontecer, de Deus falar comigo assim muito claramente, né? Então várias e várias vezes porque eu tinha lido em algum lugar que quando você ia fazer essa adoração, eu não sabia nada, né? Não tinha nem ideia do que eu ia fazer exatamente lá e tal. Mas eu li que você vai lá, faz uma oração, pode fazer uma oração própria, né? Pessoal, e tira um momento para ler a Bíblia, né? Então isso que eu fazia. E eu comecei a fazer, tipo, eu pegava a Bíblia lá e abria numa passagem aleatória, assim, sem escolher. E muitas vezes, muitas e muitas vezes, não foi nenhuma nem duas, assim, foram várias e várias vezes, de eu ir de manhã e abrir a Bíblia ali, né, fazia uma oração, falava alguma coisa, e abria a Bíblia e lia uma passagem, né, uma frase ali que me chamava a atenção na Bíblia e que me atingia assim, no momento que eu estava vivendo, da minha preocupação, de alguma coisa que eu estava passando. E à noite, o padre falar a mesma coisa, mesmo assim, coisas que não tinham nada a ver com a homilia do dia, né, com o evangelho do dia, com as leituras do dia, né. O padre, principalmente a hora que ele pegava o ostensório, eu lembro dele falar várias vezes assim, Jesus está me dizendo aqui que é assim, 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 e falava aquela passagem que eu tinha lido no dia. Várias vezes isso aconteceu, e eu comecei a perceber que realmente ali alguma coisa estava acontecendo, né? Que era realmente Deus ali agindo. Só que, lógico, continuava aquela dúvida, né? Eu falei, não, tudo bem, isso aí pode ser que tá certo, mas o restante não tem como, né? Eles são idólatras, esse negócio de Maria tá errado, esse santo tá errado, não sei o que, e o Papa e tal. Então eu tinha, por um lado, essa experiência que me era muito clara, assim, que era Deus, né, falando e agindo ali, mas também
esse pé atrás com o restante da doutrina católica. E eu fiquei assim por um bom tempo, né? Frequentando ali, mas com o pé atrás e tal. E Deus foi trabalhando ali no meu coração e me quebrando, né? Vamos dizer assim. E até o momento que eu cheguei e falei não, né? Falei para Jesus ali, olhando um desses dias ali no Santíssimo, e falei, olha, o Senhor me mostra então o que eu tenho que fazer, eu estou disposto a qualquer coisa. Porque eu tinha, né? Eu tinha essa aversão à Igreja Católica e tinha também uma certa aversão à Igreja Evangélica, de onde eu tinha saído, né? Então eu estava no luteranismo ali, que era a coisa mais racional na minha cabeça. E eu falei, olha, então o Senhor, eu fui muito resistente, mas num determinado momento eu abri a mão e falei, olha, Senhor, então me mostra. Se for para eu voltar para a Igreja Evangélica, eu volto. Se for para eu virar católico, eu viro. E isso, assim, foi um processo muito longo, né? Para eu conseguir chegar a esse ponto. E eu falei, só que é o seguinte, se for para eu ser evangélico, lá então da igreja evangélica, eu vou na pentecostal, então eu vou ser da igreja e... Só que eu quero ter isso aqui que eu tenho aqui, que eu nunca tive na minha vida, né? Esse contato com Deus ali no Santíssimo. E eu falei, só que se for para eu ser católico, então eu também vou ser católico fervoroso, e eu quero ser totalmente católico, né? Não quero ser meia boca, nem para um lado nem para o outro. Se for para ser para um lado ou se for para ser para o outro, eu quero ser totalmente dedicado àquilo, né? E só que eu não acreditava em Maria, então eu falei, ó, só que eu não acredito nisso, naquilo, e não sei se um dia eu vou acreditar, né? Então coloquei isso para Deus, de fato, assim, me abri, vamos dizer assim, para Ele, né? E falei também da igreja luterana, né? Falei, se for para eu continuar na igreja luterana, lá na minha cidade, no interior, não tinha uma congregação luterana, né? Tinha só uma cidade a uns 200 quilômetros, uns 180 quilômetros de distância. Eu falei, então, se for, né, para eu continuar na igreja luterana, então, que o Senhor prepare, então, que eu possa frequentar a igreja luterana. Mas eu quero continuar tendo isso que eu tenho agora, que eu nunca tive, esse contato com Deus, tantas experiências que eu tive, assim, que se eu fosse contar, né, ficaria horas aqui, com o Espírito Santo ali no Santíssimo Sacramento. E coloquei isso para Deus, né? E eu me lembro que daí, a essa altura, eu conversei com a minha... Deus já tinha mudado muita coisa, assim, já estava mudando muita coisa, eu percebia, né? Nessas idas ali, as missas e tal. Até os meus pais falavam, nossa, você tá diferente. Nossa, parece que você é outra pessoa. E eu via coisas mudando em mim, e meu próprio desejo de ser melhor, né? De ser mais... É isso que o sacramento faz com a gente, né? Que o Santíssimo faz com a gente, né? Ele nos faz querer ser mais parecidos com Jesus, né? E eu me lembro disso, de já estar uma caminhada, assim, de mudança, mesmo sem eu ser católico, mesmo sem perceber, e sem querer, assim. E eu lembro que eu falei para minha namorada na época, falei, olha, preciso conversar com você e tal. E a gente sentou para conversar, eu falei, olha, eu tô em dúvida, eu não sei o que eu faço. Eu, por um lado, eu não sou católico, não me vejo católico, não, né? Não aceito, não consigo rezar para Maria ou para os santos e tal. Mas isso que eu tenho na Eucaristia, essa coisa que tem acontecido comigo, tantas experiências que eu tenho tido com Deus ali, no Santíssimo Sacramento ali, adorando Jesus e tal, isso claramente é obra de Deus, né? E eu não quero ficar sem isso. Só que eu não consigo também ser católico e eu não sei o que eu faço, né? E eu falei para ela, eu pedi para Deus me dar direção e para onde Ele me falar que é para eu ir, eu vou. E ela falou, olha, eu brinco que ela nunca me convidou, ela nunca me tentou me tornar católico, né? A essa altura ela também já estava firme na igreja católica, né? Já ia muito mais à igreja, já tinha mudado, não era mais aquela católica de IBGE, já era uma católica praticante, né? Mas ela não tentou me convencer, assim. Ela só me falou, olha, por que você não experimenta conversar com o padre? Conversa com o padre.
Só que eu falei, "Meu, mas eu vou conversar o quê? Né? Vou falar para o padre que eu não sei o que eu quero fazer? Lógico que ele vai me tentar me convencer a ser católico, né? Não vou conversar com o padre, não faz sentido. Mas ele foi passando o tempo, eu falei, tudo bem, vou marcar então com o padre. Isso era acho que um mês de junho, julho mais ou menos. E o padre, né, dessa paróquia era muito... a agenda dele era muito lotada, muito concorrido, assim, tal. E aí eu marquei em junho e julho, acho que ficou marcado para o mês seguinte. Acho que eu marquei em junho e ficou marcado para julho. E eu falei, bom, tudo bem. Enquanto isso, continuei indo às missas e tal. E aí me ligaram lá da secretaria, né, da paróquia, falaram, olha, o padre vai ter um compromisso, né, de última hora, não vai poder te atender no dia tal. Vamos remarcar para o mês que vem. E foi para agosto. Aí eu falei, bom, ok. Enquanto isso, continuava naquela dúvida, não sabia o que fazer. E continuava indo à missa e tal. Aí chegou em agosto, novamente remarcaram para outubro. E chegou em outubro, aí eu não podia, eu tinha um curso no trabalho e eu não podia não fazer, não podia alterar a data, nada. Aí eu que liguei e falei, não vou poder no dia tal. Ela falou, então tá bom, vamos remarcar então pro final. Era no começo de outubro, ela conseguiu remarcar pro final de outubro. Chegou no final de outubro, novamente, acho que foi uns 5 reagendamentos assim, né? Chegou no final de outubro, novamente o padre não ia poder, porque ele estava organizando o cerco de Jericó, né, da paróquia. E aí eu falei, bom, então tá bom, né? Deixa quieto isso aí e tal, a hora que der eu vou lá falar com o padre. Acho que nem era para eu falar mesmo, porque, né, naquela dúvida que eu tava e tal. E aí chegou nessa data do cerco de Jericó, final de outubro, começo de novembro. E eu lembro que mais uma vez, nesse final de semana, minha namorada estava na casa dos meus pais. Eu estava trabalhando, acho que eu trabalhei num sábado, alguma coisa assim. E ela veio para ficar o final de semana. E daí ela comentou, falou, olha, tá sendo o cerco de Jericó, lá naquela paróquia, né, que você vai e tal. E eu até então não sabia exatamente o que era cerco de Jericó, né, não tinha, e ainda tinha aquele pé atrás, assim, né, às vezes é um negócio lá, show, sei lá, alguma coisa assim, eu não quero, né, ainda tinha aquela resistência, assim. E ela falou, vamos, pelo menos na abertura, que era no domingo, né, era a semana toda, começava no domingo e terminava no outro domingo. Ela falou, vamos pelo menos no primeiro dia, né, vamos lá ver e tal, e ela ia voltar no próprio domingo, que era feriado, né? Na terça-feira era finados, mas na segunda-feira ela tinha que estar de volta, né? Na cidade dela, e a gente foi no domingo. E eu fui, assim, né? Ali mais para ver e tal, e lotado, e fazia a missa na parte da frente, na praça, assim, na frente da igreja. E assim, eu achei diferente também, né? Mais uma vez me senti meio tocado ali. E eu falei, bom, aí ela foi embora tal, e ela não falou nada assim também, e eu também não garanti nada, não coloquei na cabeça assim, mas chegou na segunda-feira, eu falei, bom, acho que eu vou lá naquela missa de novo. E fui e acabei indo todos os dias do cerco, né? E ali, no cerco de Jericó, que foi a confirmação, né? Ali eu percebi, e não foi nenhuma coisa assim que alguém falou, mas de repente eu tive a certeza, assim, que era ali, que eu tinha que ser católico, que eu tinha que estar naquele lugar, e aquela resistência que eu tinha com Nossa Senhora, com Maria, parece que ali desapareceu, sabe? Ali parece que realmente foi como Jesus dizendo, né? Filho, eis aí a tua mãe. E eu me lembro também daquela música que fala, né, que hoje eu descobri que aqui é o meu lugar. E aquilo me tocou muito, foi uma semana assim muito intensa. E até emociona assim de lembrar. E ali eu decidi. Falei, não, então eu vou ser católico. E lógico, né, esperando a surpresa que causaria aquilo, né? Porque embora eu ia assim, mas nas missas, né, meus pais viam que eu ia nas missas, mas eles sempre tinham aquela coisa de que não, ele vai, mas ele, né, no fundo, ele é protestante, ele vai voltar para a igreja evangélica, né, tinha aquela coisa. E aí quando eu decidi, eu lembro que eu contei para minha namorada,
Ela ficou feliz, claro, e perguntou, né, por que que eu tinha resolvido, assim. E aí falei para os meus pais, também foi um choque grande, né, para eles. Mas foram compreendendo, né. E aí, isso, né, foi o Cerco de Jericó foi no final de outubro, começo de novembro. No fim, eu consegui conversar com o padre só em fevereiro. E aí eu até conversei, brinquei com o padre e falei, olha, padre, eu estou tentando faz 8 meses, mais ou menos, falar com o senhor. E eu falei, mas Deus foi que preparou, porque eu vinha aqui para dizer que eu não sabia o que fazer, que eu, né, que eu queria nem sei o que eu ia falar para o senhor, porque eu não sabia se eu queria ser católico ou o que eu ia fazer da minha vida. Mas hoje eu vim para falar que eu tenho que fazer para eu ser católico, que eu tenho que, né, quais são os passos aí que eu tenho que tomar. E ele ficou muito feliz e tal, e foi bem no dia que eu fui, foi numa segunda-feira, no domingo, né, no dia anterior, tinha acabado de encerrar as inscrições para catequese de adultos, né? E aí ele falou, não, vem cá que eu já resolvo já isso aqui para você. Me explicou, né, que eu teria que me batizar, porque eu era batizado na igreja evangélica, né? E não é, como não é sacramento para eles, a igreja católica não aceita. E não, vou te inscrever na catequese e tal, e você vai fazer catequese então, e assim foi, graças a Deus, né? Me batizei, comecei a catequese em fevereiro, me batizei em abril, né? No sábado de Aleluia, fiz a minha primeira comunhão, fiz a crisma, e graças a Deus hoje a gente tá firme. Aí me casei, né, com essa mesma namorada que eu levei na primeira missa, né? E assim, a nossa vida tem sido de fato vivendo sobrenatural, assim. Eu brinco que a gente vê Deus todo dia, né? Todo dia em alguma situação, todo dia né, em coisas que acontecem, assim, a gente vê de fato os milagres acontecendo na vida da gente, né? Pra gente se casar foi uma luta enorme e Deus, assim, abriu cada porta que foi preciso, sabe? Cada coisa, quando a gente de fato decidiu, falou, não, então vamos ser católicos e vamos abraçar a igreja com todas as nossas forças, né? E a gente vê hoje em dia quanto isso é maravilhoso, quanto isso é gostoso, né? A gente sofre, a gente luta, tem muita dificuldade, mas a gente sente a cada momento Deus com a gente, e tem uma participação enorme também de Nossa Senhora. A gente, sem saber, só para vocês terem uma ideia, um dia eu vou contar também toda essa história do nosso relacionamento, de como foi o nosso casamento e tal. Quantos milagres aconteceram para a gente conseguir estar aqui. Mas tem um fato bem legal que a gente começou assim, quando eu decidi me tornar católico, eu comecei a rezar o terço, né, depois da decisão de fato, e ainda antes de falar com o padre, antes de começar a catequese. Depois do Cerco de Jericó, quando eu decidi me tornar católico, eu falei, bom, então já que eu vou ser católico, né, já que eu tinha dito que eu seria um católico de verdade e tal, então procurei, né, o que eu tenho que fazer. E aí encontrei o terço, e nunca tinha rezado um terço na minha vida, não sabia nem como é que era, baixei um aplicativo para aprender, comprei um terço, baixei o aplicativo e comecei a rezar todos os dias, né? E foi passando o tempo e tal, e um dos motivos, né, que eu colocava, uma das intenções que eu colocava era o nosso casamento, porque a gente tinha muita dificuldade financeira e muita coisa que precisava mudar, assim, que eu não via meio, né? Não via meio da gente conseguir casar. Eu e minha então namorada. E comecei a rezar o terço nessa intenção. E rezando o terço, pedindo para Nossa Senhora que preparasse, né? Todas as coisas. E sem eu saber, a minha namorada começou também a rezar o terço. Inclusive, aqui tá Nossa Senhora das Graças, né? Porque ela começou a rezar como intenção para Nossa Senhora das Graças também, pedindo pelo nosso casamento, e a gente não combinou isso, né? Eu rezava o terço pedindo para Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que está aqui, que foi a minha primeira imagem de Nossa Senhora, né? A primeira imagem que eu tive como
como católico foi Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Então rezava pedindo para ela, né, que preparasse o nosso, desse condições, porque o que eu via é que realmente estava tudo enrolado, não tinha como, de fato, a gente conseguir casar. E minha namorada pedia para Nossa Senhora também, para Maria, né, a mesma Maria, Mãe de Jesus, mas sob o título de Nossa Senhora das Graças. E um dia a gente conversando, a gente descobriu que a gente fazia meses já que nós dois rezávamos o terço todo dia pedindo pela mesma coisa, sem a gente combinar, né? Então, foi de fato assim, foi e é, né? Uma vida cheia de intercessão, de a gente ver Deus agindo na nossa vida, e a cada dia, de verdade, a gente lutando sempre para ser, né? Eu falo que essa é uma promessa que eu tenho que cumprir. Eu falei que se eu fosse católico eu seria o mais católico possível, né? Então isso é algo que eu luto hoje, dia após dia, para conseguir continuar sendo o mais católico possível. Então é isso, uma hora eu vou contar essa história, né, do nosso relacionamento, do nosso casamento, que é um milagre a gente ter conseguido casar. E o que eu deixo é isso, né? Que não sei se tem algum protestante vendo, que deixe Deus trabalhar, deixe Deus fazer, não se feche, né? E você católico, às vezes, que não é católico, mas, né, tá ali meio não praticante, mais ou menos, volta, né? Corre para Jesus, vai lá no Santíssimo, acho que é a maior riqueza, né? Acho não, com certeza, a maior riqueza que a igreja possui é a Eucaristia, né? Então, ter Jesus ali é algo que você não tem em outro lugar, não existe em outra igreja, em outra religião, é só na Igreja Católica que você tem Jesus de fato, né, presente, né, inteiro, em corpo, sangue, alma e divindade. Então, é isso, né? Espero que Deus abençoe muito vocês e que esse breve testemunho possa ajudar vocês também, fortalecer a fé de vocês. Fiquem com Deus, um grande abraço, salve Maria.